critério elaborado, também a gente não pode pensar em os municípios que ainda não têm subcomitês. É mais nesse sentido, eu não estou desvalorizando em momento algum o princípio dos subcomitês, seria irresponsável da minha parte. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu também não posso deixar de reconhecer que agora deve também, nós estamos discutindo, definir melhor também essa divisão dos subcomitês da bacia. Isso está sendo discutido também. Provavelmente vai sair uma deliberação aí, definindo melhor isso. Então é a mesma questão. Eu não estou, senão fica parecendo que eu estou aqui desvalorizando. Em hipótese alguma. Não é isso que eu disse. Só que a gente precisa definir os critérios. Agora, antes de ter os critérios definidos, eu fazer as restrições, eu acho que aí não. Porque um projeto de subbacia ele pode ser aplicado e aprovado no subcomitê. Um projeto de prefeitura pode ser aprovado no subcomitê. Um projeto de uma ONG pode ser aprovado no subcomitê. É isso que eu estou manifestando. Agora, no momento onde eu coloco que são projetos para os subcomitês, fica em detrimento os municípios todos que ainda não têm o processo de articulação. E eu entendo que o processo de articulação vem de um processo de amadurecimento de cada região. Não adianta o município de Ouro Preto tomar uma iniciativa, a prefeitura, e criar um subcomitê, até por causa desse artifício. O subcomitê é um processo de articulação muito mais amplo. Eu poderia fazer um subcomitê, tomar a iniciativa e fazer. Só que eu acho que, inclusive, existe um investimento por uma equipe de mobilização que está exercitando uma metodologia de criação de subcomitês. Coincidentemente, na nascente lá ainda não foi, nas nascentes ainda não foi feito. Só isso já teve no passado, o subcomitê mudou a metodologia. Então não é nesse sentido. Agora, os critérios eles têm que ser discutidos. Agora, quando a gente já, antes dos critérios discutidos, a gente já define isso aqui, eu acho que é muito restringir muito. Zé Nelson, para concluir, para a gente. José Nelson, me parece que está vendo aqui uma questão de ordem. Nós estamos discutindo aqui um plano global de aplicação do ano que vem, tá certo? Depois, quando isso vai ser detalhado, vai ter que ser alvo de outras discussões, tá certo? Bom, é bem verdade que quando a gente fala em saneamento, o saneamento, ao mesmo tempo que é o maior contribuinte da cobrança, é também o maior demandante, tá certo? Eu prevejo em 12 planos que eu já tenho participado aí, do recurso hídrico, o saneamento está ficando acima de 70% das necessidades de revitalização. Agora, só que a responsabilidade do saneamento é de titularidade municipal, concedido ou não ao roubado, é uma demanda do município. Agora, o município deve buscar com habilidade validar isso junto ao subcomitê. Agora, a iniciativa tem que ser do município. Mas só que nesse momento agora, eu sugiro que a gente discute esse conjunto de programas que está aqui. Não vamos entrar em detalhe de como vai ficar. José, nós estamos discutindo o programa todo. Nós levantamos para destaque. Um destaque que foi levantado foi no item 4.1. Nós estamos discutindo isso até em quase uma hora. Para mim, não teve dúvida dos outros itens. Então, sendo discutido o item 4.1, que é uma discussão de conceito, uma discussão de conceito profunda. Então, eu acho que a gente tem. Nós temos uma pauta muito grande, nós temos um papel. Eu acho que nós vamos ter de colocar para votação. Eu também concordo, então, senão vai ter como. Não vamos poder poder colocar em votação o seguinte: só os titulares e os suplentes. Agora nós vamos levantar o crachá, porque agora nós temos que contar. Primeira coisa, são duas ideias: ou é subbacia ou subcomitê. Quem concordar com subbacia, o texto. Quais são os titulares? Qual o suplente que está substituindo o titular? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem crachá, né? Todo mundo tem crachá, tá tudo certinho? Tá. Então, o texto fica: implantação de projetos hidroambientais nas subbacias. Esse é um texto. O outro é implementação de projetos hidroambientais no subcomitê. Bom, se me permite. Sim, senhor. Eu acho que vale a pena só explicar talvez um pouquinho mais o que quer dizer cada uma dessas duas opções. Por favor. Se for possível. Não, você quer que eles defendessem a ideia, cada um deles. Não, a gente já defendeu. Eu dispenso isso porque eu acho que não há necessidade.
Uma questão, então, bom, vou tentar explicar isso aqui. Uma questão dos critérios e a outra visando a integração desse subcomitê. Eu acho que poderia colocar de forma bem bruta isso. Uma posição é essa, via subcomitê, ou então via subbacia. Ok, está claro? Tem microfone? Você? Aí tem. Eu gostaria de assistir um pouquinho. Alô? Eu gostaria de se dar a opinião da sua de sindicato de modelo, eu sou suplente da FAEN, do Casal dele. Eu gostaria de assistir um pouquinho, eu estou achando que está sendo bem encaminhado esse processo de colocar em votação. Eu participo pouco disso, conheço pouco o problema, mas tenho experiência de vida e estou notando que tem não está legal. Eu estou notando que o assunto é muito importante. O assunto parece pequeno, mas ele é importante. E nós estamos colocando em votação e deixando assim uma decisão muito, eu acho muito amadora. Eu estou sendo muito honesto. Eu acho que isso merecia ser tratado com mais carinho. Uma votação aqui pode levar a tomar uma decisão que não seja a melhor que tenha tomado. Eu propunha discutir esse assunto. E aqui eu vou dar uma puxada de orelha ainda, desculpe você, um assunto desse tão polêmico saiu por divergência entre o presidente e o vice-presidente. Eu não acho isso também uma boa, eu acho que teria que ser discutido mais. Espera aí, agora nós vamos concordar de jeito nenhum. Concordo que nós estamos levando isso por brincadeira, não estamos? Nós já estamos quase 1h30 discutindo aqui princípios. Isso não é coisa simples. Eu falei de cara que nós estamos discutindo filosofia, princípio, conceito. Nós não estamos brincando, nós estamos levando a sério. Agora, já foi discutido N vezes. Eu notei que não tem consenso entre os dois. Então não adianta. Não vamos ficar aqui há 2 meses. Não adianta. A minha opinião, não falei O consenso não é entre os dois. Não, entre O os consenso tem uma parte do comitê, Isso. tem uma parte do comitê que entende e tem esse critério. Algumas pessoas manifestaram. E tem uma parte do comitê, e isso não foi tanto que na Câmara Técnica foi apresentado que vai ser discutido na próxima reunião. Senão fica parecendo que eu não quero pular isso para discussão pessoal aqui, não é entre os dois, de jeito nenhum. É uma questão conceitual que nós estamos discutindo aqui. E tanto que o que foi decidido na Câmara seria levado para discutir os critérios na próxima reunião. Aí fala, então a gente faz uma extraordinária, eu não tenho pressa. Então, o importante é saber que nós estamos caminhando para discutir os critérios. Então parece, eu não tenho. Agora, aqui, na hora que se altera, numa decisão, na hora que se altera aqui e vota em plenária, isso é pressa. Porque não muda em nada a palavra subcomitês, não vai deixar de desprestigiar a palavra subbacia, não vai deixar de desprestigiar os subcomitês, em hipótese alguma. Não, o contrário que nenhuma situação. O contrário que nenhuma situação. As regiões que não têm subcomitês não terão acesso ao recurso dos planos de aplicação, até que seja formado o subcomitê. É isso que está sendo dito. Isso não foi dito, mas é isso que está sendo dito. As regiões, na hora que você coloca a palavra subcomitês, os municípios e as regiões, as subbacias, que não têm subcomitês formados, não terão acesso ao recurso da aplicação. Hoje é questão de ordem. Questão de ordem, viu, gente? Não. É questão de ordem. O Procópio está há muito tempo que está pedindo lá. Bom, depois você fala. Ô, Walter, é rápido, é só um pedido enquanto o Procópio fala, talvez o pessoal possa atender. Foi mostrado um mapa da bacia, colocando subcomitês. Vocês podem apresentar esse mapa aí para a gente ver quais regiões não têm subcomitês? Aí, é isso. Olá, boa tarde para todos. Me sinto honrado de estar aqui na Câmara da primeira vez. Para quem não me conhece, eu venho do Comitê de Bacia do Ribeirão da Mata, que coordenei os 2 últimos mandatos. Participo também dessa movimentação da criação e ampliação da férias em subcomitê, comitês de subbacias, que é algo que de
difere de todo o processo que está sendo construído nacionalmente, e que o Velhas sai à frente e avança em termos de gestão participativa, de forma que é indiscutível que pela primeira vez os três segmentos sociais sentam juntos em poder de igualdade. Então, quando eu vejo uma discussão dessa, eu fico um pouco até meio triste que não se tenha percebido que se ainda existe áreas do Velhas onde os subcomitês, bacias onde os subcomitês não foram implantados, que eu venho defendendo isso há muito tempo, que seja feito um mapeamento das viabilidades, inclusive, porque a lei de recursos hídricos permite que sejam feitas, inclusive, gestão de bacias co-irmãs, coligadas, no mesmo subcomitê. Ele pode tratar de duas subbacias. Vou dar um exemplo. No Baixo Velhas, às vezes você tem uma bacia que é impossível você conseguir reunir os três segmentos, porque a área é muito rural, só tem às vezes um único município. Então é possível, a exemplo do próprio Ribeirão da Mata, que faz uma gestão entre a área do subcomitê e a área de água subterrânea do Castro da Boa Santa, onde a gente acaba atingindo 5 municípios que são tanto membros da bacia do Ribeirão da Mata como dessa região do Castro. Então, o caso de uma cogestão irmã. E aí eu vejo uma necessidade, assim, por exemplo, o que é que eu vejo na hora que isso é colocado aqui para mim? Há uma necessidade de se criar uma política rápida de formação de comitê e fazer o destino do Rio das Velhas. Ser um comitê de bacia, onde as câmaras de território, é assim que eu vejo o subcomitê. O morador local, da sociedade civil, o industrial, o empresário, o agricultor que está ali, o poder público local, agem de forma conjunta para a sustentabilidade hídrica da bacia, para a sustentabilidade ambiental da bacia. A discussão, se chegar nesse nível, nós estaremos sim criando uma solução de gestão compartilhada para a bacia do Velhas. E isso, inclusive, de acordo com o que prevê o Código das Águas. Pedro, gente, tem uma outra alternativa. O que nós estamos discutindo? Nós não estamos discutindo deliberação, que já deveria estar sendo discutido. Nós estamos discutindo um plano de aplicação. Esse plano de aplicação é fundamental, faz parte do contrato. Então a minha proposta, a terceira proposta, é tirar, não põe subcomitê, não põe subbacia e dar uma contribuição para que o CTPC, o mais rápido possível, fazer uma deliberação nesse sentido para então, enquanto isso, já que tem uma reunião da CTPC para fevereiro, ela discuta isso, traga uma proposta para o comitê que nós vamos discutir, porque senão não vamos ficar nesse jogo que não molha aqui. Então, a minha proposta é que nós temos de aprovar o plano de aplicação. Tira esse subcomitê e aí consta em ata que até fevereiro a CTPC fará uma proposta ao comitê para a gente ter uma deliberação específica. Ok, só uma questão. Eu acho isso interessante, sim, porque se está no conflito, surgiu mais uma oportunidade. Só uma coisa que assim, é óbvio quem participou. Nós estamos discutindo isso várias vezes. Se teve uma coisa que não houve entre nós, é uma amadorismo na discussão. Pelo contrário. Se o conflito que teve volta prova disso, a mim, principalmente o Rogério, Bruno do meu lado, todo mundo que está aqui comigo. Nós discutimos isso N vezes. A minha questão é, eu particularmente trabalho em cima de resultado. Eu quero resultado. Se nós chegamos aí, essa é a quinta vez que nós reunimos que tem conflitos no melhor sentido de ideias. Tem que tomar uma decisão. É a última reunião do ano. Então, entende por que eu coloco isso? Se estiver de acordo, eu estou de acordo aqui com a proposta. Pois é, porque é o seguinte, só para constar aqui, não, mas peraí, Rogério, só para constar aqui por volta, tá? Só para constar que a CTPC sempre tem o posicionamento seguinte, de definir os critérios mais rápido possível. Ninguém prova disso. Por mim, a reunião é amanhã. Agora, pode ser fevereiro, com prazer e tal, mas se tiver que fazer ela antes, em caráter extraordinário, eu vou adorar. Para terminar o ano de 2011, eu não quero saber. Só continuando, sem dúvida. Meu ponto de vista não vai mudar. Se tirou ali, vou continuar trabalhando com a ideia de subcomitê, desse território que nós estamos trabalhando. Não adianta, assim, eu vou fazer coisa para beneficiar
beneficiar microbacia dentro dos municípios. Então isso vai ser só colocando, por exemplo, vai sair do impasse. Aí isso aí resolve parcialmente para evitar esse desgaste que já foi colocado. Mas o plenário, hoje, é para o plenário falar mesmo. Sabe assim, para poder manifestar e colocar e falar com quem está insatisfeito, sabe? Então é uma forma de trazer isso. Para mim, tá bom. Ok, gente? Bruno? Só para completar, Vamos voltar. está projetado lá então a bacia do Rio das Velhas, então todas as áreas que estão brancas não tem subcomitê. Então, caso apareça algum projeto importante dessas áreas, esse projeto estaria, a princípio, impedido de acessar qualquer recurso, pelo simples fato de não existir um subcomitê. O que é muito diferente da gente. O que é muito diferente de, nos critérios, a gente privilegiar o subcomitê, porque eu também faço parte do subcomitê do Ribeirão da Mata, junto com o Procópio e o Rodrigo. Eu acho importantíssimo o subcomitê, não podemos basear. Aliás, muitos dos pleitos dos usuários, o subcomitê ajuda a atender. Só que a gente não pode deixar uma parte tão grande da bacia do Rio das Velhas impedida de acessar o recurso. É só fazer um esclarecimento para o entendimento, que eu não sei se foi isso que eu cheguei a citar. Foi isso que foi provocado. O município de Ouro Preto, há mais de 8 meses, eu acredito, encaminhou um pedido de um projeto que trabalha com 2 bacias na região da Nascente e da... Se a gente já tivesse licitado esse projeto, ele estava trazendo resultado para a bacia. E ele foi respondido que deveria aguardar os critérios. E a partir daí, eu comecei a solicitar e demandar que se desenvolvesse os critérios. Não tem polarização nenhuma em relação a isso. E foi isso que aconteceu. Numa área que está branquinha, que não tem subcomitê, um dos municípios, né, nesse caso, pleiteou um projeto para as nascentes do Rio das Velhas, o Córrego das Andorinhas e o Córrego da Olaria, para auxiliar no plano de manejo da unidade de conservação que foi criado, que protege a nascente do Rio das Velhas. Se esse recurso tivesse disponibilidade já para a bacia, a gente estava avançando a gestão da bacia. É isso. A proposta de deliberação que nós vamos fazer, a gente está discutindo, ela vai contemplar os territórios que não têm subcomitê criado. Agora, não pode ser a ideia nossa colocar desde o início, só para colocar assim, colocando para o plenário, já, né, e consignar, é que tenha critérios, mesmo que não tenha subcomitê, você pode ter critérios de apresentar projetos. Você pode se unir a um outro município, você pode se unir a uma sociedade civil, a um usuário. Não pode ser, a ideia nossa é essa, de unir os atores locais. Esse é um dos critérios que tem colocado, você já tinha concordado. Não, a deliberação vai ser para os municípios apresentarem projetos ambientais. Como é que um território ainda não tem subcomitê criado, qual é a regra para ele apresentar um projeto? Está vendo? Bem claro, com a concordância sua. E é isso que nós estamos construindo. Quando eu mostrou aquele mapa lá, é isso que vai ver. Não é projeto ambiental do município. Estou feliz. Encerrado. Gente, votação. A proposta é aprovar, tirando o subcomitê, subbacia. Quem concordar, levante o crachá. O texto final fica: implementação dos projetos hidroambientais, ponto. Levantar o crachá, quem concordar com essa proposta. Quem baixar o crachá. Quem é contra a proposta, levanta o crachá. Ninguém. Quem se abstém? Então, aprovado por unanimidade. Presidente, eu passo para você, que eu já falei muito. Tá bom, obrigado. Bom, esse é seu. Fazer um intervalo de 5 minutos para descansar.